A pré-eclâmpsia está associada diretamente ao índice de massa corpórea. Esse trabalho mostra isso, trabalho de junho de 2022, do British Medical Journal, mostrando que quanto maior o IMC, maior o risco para desenvolver pré-eclâmpsia, e a gente começa a ter um risco muito aumentado, principalmente a partir de 35 semanas. Além disso, vitamina A, que é temida pelos obstetras. A vitamina A, aqui a gente está mostrando para vocês nessa ilustração a vitamina A no endométrio. Nós temos macrófagos que têm um perfil M2, são as que liberam o ácido retinóico na corrente sanguínea. Esse ácido retinóico, por fim, vai ter alterações e ativações para as células estromais, e essas células estromais são responsáveis para liberação de um fator anti-angiogênico. E aí a gente tem toda uma complexidade de informações aqui. Mas a vitamina A é uma reguladora do sistema imunológico. E a deficiência de vitamina A interfere na dessidolização do endométrio. A deficiência de vitamina A interfere na angiogênese durante a placentação. Portanto, a deficiência de vitamina A deve ser avaliada, mas eu não tenho uma meta-análise. A deficiência de vitamina A está associada a alterações bioquímicas e fisiológicas. Isso é óbvio. Vitamina D. Vitamina D é um hormônio esteroide. E a vitamina D, um hormônio esteroide, a placenta assume todas as suas funções. Tem muitas questões interessantes com essa vitamina, que é um hormônio, mais uma vez, como eu afirmo para vocês, durante a gestação. Mas muitos trabalhos já mostram, aqui é uma meta-análise de fevereiro de 2022, que a deficiência de vitamina D está associada a desfechos gestacionais desfavoráveis. A deficiência de vitamina D está associada à pré-eclâmpsia. Ter deficiência de vitamina D confere um aumento de risco para que essa mulher tenha o diagnóstico de pré-eclâmpsia. E eu correlacionei e falei para vocês, obesidade e pré-eclâmpsia. Eu tenho aqui obesidade. A obesidade, porque eu tenho aumento de IMC, confere um risco aumentado para pré-eclâmpsia. Por quê? Porque pré-eclâmpsia tardia é uma condição metabólica e não uma condição imunológica. E olha esse trabalho publicado em setembro de 2022. A obesidade está relacionada às modificações do ciclo de um carbono. O título do trabalho é A obesidade materna durante a gravidez leva a distúrbios no metabolismo do ciclo de um carbono e da microbiota intestinal, levando então a implicações para o desenvolvimento fetal e o bem-estar da prole. Então, por que o obstetra não entende a respeito do ciclo de um carbono? Não só porque a gente está falando de defeitos do tubo neural, porque eu estou falando de metilação. Essa é uma condição básica para a vida humana. E essa condição de metilação é a condição do ciclo de um carbono. Então, eu tenho o ciclo de um carbono e eu preciso entender que o ciclo de um carbono não é vitamina B9 só, não é só folato, a gente tem que falar de B6, tem que falar de B12, tem que falar de metionina, que é um aminoácido. Nós temos que falar de outros cofatores, como a vitamina B2, nós temos que falar de homocisteína, colina, que eu adoro. É importante que a gente fale assim, peraí, mas eu não tive isso, mas está publicado. Essa é a revista de maior fator de impacto na obstetrícia e na ginecologia. Está publicado em setembro de 2022, American Journal de Obstetrics and Gynecology. Não tem desculpa para a gente não saber mais isso. Isso está na nossa cara, na nossa frente. Só que nós ainda estudamos o pré-natal do século passado, de que a pré-eclâmpsia é só chegar e passar sulfato de magnésio. Chega com isso. Está na hora de botar um basta nesse pré-natal do século passado. É excelente que a gente saiba intervenções hospitalares. Eu fui treinada com sulfato de magnésio, com cesárea de emergência, eu fui treinada. Na prática clínica, você não vai colocar. Eu espero que você não coloque essas informações em prática, se você esteja num plantão e que você faça isso poucas vezes no ano. Porque o pré-natal não é para ter esse tipo de complicação. Por que nós estamos falando em pré-eclâmpsia tardia, gente? Porque nós temos números de pré-eclâmpsia tardia com síndrome metabólica. Aquela pré-eclâmpsia que a gente via, que era aqueles 10% que estavam lá, que são relacionadas à alteração de placentação pela má adaptação imunológica, aquilo não é mais o que você encontra na sua prática clínica. Você está vendo isso acontecer. E por que nós repetimos o mesmo pré-natal ainda? Tem que acabar. Chega. Porque não está dando certo. Porque se estivesse dando certo, esses números não estariam aqui na frente de vocês. Esses são os últimos dados do Centro de Controles e Prevenção de Doenças aqui nos Estados Unidos, conhecido como CDC. Essa é uma atualização de 2017 a 2019 de mortalidade por todas as mulheres relacionadas a doenças hipertensivas na gestação. E eu não tenho aumento de doenças crônicas. Hipertensão crônica não está aumentando aqui, mas as doenças hipertensivas da gestação, que é essa linha sólida, vejam isso, nós saímos aqui de menos aqui 3%, estamos chegando em 16%, que é 15,8%. Não está dando certo.
Se estivesse dando certo o que nós estávamos fazendo, esses números não aconteceriam, mas não está dando certo. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É isso que não pode mais acontecer. Essa frase, apesar de ser sempre atribuída a Albert Einstein, na verdade o autor é desconhecido, tá? Mas ela é muito forte. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Insanidade é eu fazer a mesmo pré-natal e esperar que eu tenha uma redução de doenças hipertensivas específicas da gestação, incluindo pré-eclâmpsia, quando 99% é uma síndrome metabólica e eu ainda mando a mulher fazer repouso e por conta da restrição de crescimento eu ainda mando ela ingerir mais carboidrato. Insanidade é ver essa mulher edemaciada ou não avaliar a ingesta proteica, a atividade física, a condição cardiometabólica dela. E mais ainda, vai para casa deitar e botar a perna para cima. Aonde já se viu? Isso é insanidade. E insanidade é a gente aumentar os números e saber quais são as questões relacionadas aos números que estão gritando na nossa frente, porque o aumento ele é expressivo em 2 anos e ainda assim o pré-natal se mantém. Quando eu sei que 90% dos casos de doenças hipertensivas são relacionadas à síndrome metabólica. Síndrome metabólica é essa em que a obesidade interfere na metilação, a metilação interfere na epigenética, a epigenética interfere na formação do feto, o feto que tem alterações no seu ambiente intrauterino agora cria o ciclo vicioso para ser um adulto que tenha um aumento de risco para as doenças crônicas. E esses dados refletem aquilo que o pré-natal não está oferecendo, que é um ambiente intrauterino adequado para o desenvolvimento desse feto.